Amém. Irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Vamos dar continuidade à nossa série aqui no Evangelho de João. Vamos estar lendo hoje, iniciando o capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 14. Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 14. Os irmãos devem ter percebido que a minha voz hoje ela não está nada boa. Estou bem rouco de ontem para hoje, garganta irritada. Então, se a voz falhar, que os irmãos sejam piedosos e não riam, nem se distraiam. E também, se me verem bebendo muita água aqui hoje durante a mensagem, os irmãos já sabem o motivo. Mas que o Senhor dê graça para que a mensagem venha a ser pregada até o fim nessa noite. Evangelho de João, capítulo 14. Acompanhe a leitura do verso 1 até o verso 14. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz: Mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai esteja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor nosso Deus, somos gratos a Ti pelo culto até este momento, Pai. Pedimos, ilumina a nossa mente mais uma vez, para que venhamos compreender a Tua palavra. Fala ao nosso coração, Deus, que apesar de mim, Senhor, o Teu Espírito e a Tua palavra venham edificar cada vida aqui presente nessa noite. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos nós conhecemos aquela noite. Que noite, seminarista? A noite em que a cabeça. Tem como aumentar um pouco, chama? Aumentar um pouco. A noite em que a cabeça não desliga. Sabe? Já passou por essa noite? Que a cabeça ela não desliga nunca. Você se deita, você apaga a luz, você fecha os olhos, mas o coração não obedece. Ele fica ali batendo, apertado, remoendo aquilo que está se passando. Pode ser uma, pode ser uma conta que não fecha no fim do mês, talvez. Pode ser o resultado de um exame que você está esperando na mão do médico.
Pode ser o resultado, pode ser um relacionamento que está ruído, pode ser uma notícia que chegou de repente e aí virou o seu chão de cabeça para baixo, ao avesso. E aí você vira para um lado, você vira para o outro, e aquele aperto ele não passa. É o coração turbado. Se você conhece, irmãos, esse aperto de um coração turbado, você tem algo em comum com os homens do nosso texto lido nessa noite. Porque as primeiras palavras que Jesus diz aqui são exatamente sobre isso. Não se turbe o vosso coração. E ele não diz isso, irmãos, no vazio. Ele não diz isso para um povo, para homens que estão tranquilos. Ele disse a um punhado de homens cujo o coração, naquele instante, estava mais apertado do que nunca. Pensem, irmãos, no que eles tinham acabado de ouvir naquela sala. O mestre que eles amavam anunciou o quê? Anunciou que iam partir e que eles não podiam segui-lo. Estão lembrados? Disse que um dos 12 o trairia. E acabara de avisar a Pedro, o mais valente de todos, que antes do galo cantar, ele o negaria 3 vezes. Em poucos minutos, irmãos, tudo em que aqueles homens tinham apostado a vida veio abaixo. É como se o chão sumisse debaixo dos seus pés. E é para corações assim, irmãos, despedaçados, que Jesus se vira e diz: não se turbe o vosso coração. Ora, isso levanta uma pergunta enorme. Como? Como, meu irmão? Como se manda um coração aflito parar de se afligir? É fácil dizer não se preocupe. É fácil dizer, irmãos. Mas quem já tentou acalmar o próprio coração numa noite dessas, que o coração está turbado, sabe que não é assim que funciona. Não é simplesmente chegar para o coração e dizer, não se turbe, não se aflija. O coração, irmãos, ele não se aquieta no grito. Ele não se aquieta na força de vontade, meramente. Então, o que Jesus coloca diante daqueles homens capazes de verdade, serenar a tempestade lá dentro daqueles corações? Vejam, a gente continua aqui, irmãos, na mesma sala dos sermões anteriores, na mesma noite. Mas duas coisas precisam ficar claras aqui antes de entrarmos no texto. A primeira é uma mudança que passa desapercebida, despercebida. No fim do capítulo 13, Jesus falava a Pedro no singular: tu me negarás. Agora, no capítulo 14, ele volta a falar a todos, no plural. Veja, não se turbe o vosso coração. É como se o Senhor levantasse agora os olhos de um discípulo em particular e abraçasse com o olhar a sala inteira, onde estavam aqueles discípulos. A palavra que vem a seguir não é só para Pedro, é para todos os que estão ali. E também, irmãos, é para as nossas vidas hoje. A segunda, irmãos, é a chave para acompanhar todo o capítulo. Não estamos aqui, irmãos, diante de um discurso corrido. Não é esse o caso. Perceba, a gente está diante de quê? De uma conversa. De uma conversa. Jesus faz uma promessa e um discípulo confuso, ele o interrompe com uma pergunta. Aí Jesus responde, aí o outro discípulo interrompe com outra pergunta. Primeiro Tomé, depois Filipe. E aqui, irmãos, está o mais precioso. A cada dúvida sincera que lhe lançam, Jesus não responde apontando para uma coisa. Jesus não responde apontando para um lugar. Jesus não responde apontando para uma ideia. Veja, ele responde apontando para si mesmo. Eu sou o caminho. Que me vê o Pai, que me vê, vê ao Pai. Guardem esse padrão, irmãos, porque ele é a alma aqui do texto, onde esperaríamos uma explicação. Jesus, ele se oferece a si próprio.
Ouçamos então a primeira palavra de Jesus, irmãos, ao coração do aflito. E é uma palavra que, à primeira vista, parece impossível de obedecer. Versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. É por aqui, irmãos, que começamos. Pela promessa que serena o coração. Não se turbe o vosso coração. Já dissemos que isso levanta uma pergunta: como? Como o coração apertado se acalma por uma ordem? E a resposta de Jesus está na segunda metade do próprio versículo. Veja, credes em Deus, crede também em mim. O remédio para o coração turbado não é olhar para dentro de si mesmo e se acalmar. Não, é olhar para fora, é olhar para Cristo e confiar em Cristo. O coração ele não sossega porque decide sossegar, irmãos. Não é assim que funciona. Ele sossega porque encontra em quem descansar. A paz, ela não vem de esvaziar a mente, irmãos. A paz não vem de se isolar em um lugar calmo, tranquilo e esvaziar a mente. Não, irmãos. A paz, ela vem de encher, de preencher o coração de Cristo, com Cristo. E vejam o que Jesus dá a esses corações para descansarem. Ele não lhes dá um conselho. Não é um conselho. Ele lhes dá uma casa. Versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Aqueles homens, irmãos, estavam com medo de ficar sem teto, de ficar sem rumo, órfãos no mundo hostil. E Jesus lhe diz: existe uma casa. Existe uma casa. A casa do meu pai. E nela há lugar de sobra. Veja, muitas moradas. Não é um abrigo apertado onde mal cabe a alguns, não. É a casa espaçosa do Pai, com lugar para todos aqueles que são de Cristo. E reparem na ternura, irmãos, do que ele acrescenta. Se assim não fora, eu vos teria dito. É como um pai que diz ao filho assustado: eu não te enganaria. Se não houvesse lugar, eu te falaria a verdade. Jesus empenha a sua própria palavra. O penhor aqui da palavra, o penhor aqui da promessa é a própria palavra de Jesus. A casa é real. A promessa, ela é firme. Mas ele vai além, irmãos. E aqui está o coração desses primeiros versos. Versículo 2 e 3. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Parem e ouçam, irmãos, cada peça dessa parte, cada peça disso. Primeiro, ele vai à frente. Percebe? A mesma partida que os assustava é, na verdade, o quê? É ele indo preparar o lugar deles. Segundo, ele volta. Voltarei e vos receberei. A separação, ela tem prazo. O reencontro, irmãos, é promessa. O reencontro é certo. E terceiro, para quê? Para quê? Para que onde eu estou estejais vós também. Não percam isto, igreja. Qual é a essência do céu? Segundo o próprio Jesus, qual é a essência do céu? Não é primeiro, irmãos, os ouro das ruas. Não é o fim das lágrimas. Por mais gloriosos que essas coisas sejam. A essência do céu, irmãos, é estar onde ele está. A essência do céu é estar com Cristo. A essência do céu é a presença de Cristo. O que faz o céu ser céu é Ele. É o nosso Salvador Jesus Cristo. Aqueles discípulos estavam desesperados com a ideia de perder Jesus. E a promessa que ele lhes dá é justamente essa: vocês não vão me perder. Vão me ter para sempre, cara a cara.
na casa do meu pai. E é aqui, irmãos, que eu gostaria de meditar em algo. Porque esta promessa não é um enfeite para dias bons. Essa promessa é âncora, irmãos, para os nossos piores dias. Para os nossos piores dias. Talvez há aqueles que aqui estão nessa noite com o coração exatamente como o daqueles homens, turbado. E aí, para você, meu irmão ou minha irmã, o Senhor te diz, com toda a autoridade de que venceu a morte, Ele te diz: existe uma casa. Existe uma casa. Há um lugar preparado com o teu nome. E um dia Ele mesmo virá te buscar e te levará para onde Ele está. E ali não haverá mais partida, nem haverá mais noites em que o coração aperta o peito. O crente em Cristo Jesus, irmãos, ele não caminha no escuro. Eu e você, crentes em Cristo, caminhamos para casa. Essa é a esperança que serena o coração. E não é porque a tempestade lá fora cessou, irmãos. Não. Mas é porque, irmãos, o porto do outro lado da tempestade é certo, é garantido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E veja, um dos discípulos, ele não aguenta e interrompe, que é Tomé. Aquele que, quando ouve algo difícil, reage logo com o pior cenário. Ele já vinha calado ali, tentando entender, e por fim ele desabafa, versículo 5. Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E a resposta de Jesus a essa pergunta sincera é uma das frases mais importantes, irmãos, já ditas nesse mundo. Versículo 6. Ouçam a resposta. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Reparem primeiro no que Jesus não disse. No que Jesus não disse. Tomé perguntou pelo caminho. Ou seja, por um mapa, por uma direção, por um roteiro. Seria de esperar que Jesus respondesse: façam isto, guardem aquilo, sigam tais passos e vocês chegarão lá. Mas não foi isso. Ele não apontou um caminho fora dele, um caminho externo. Ele disse: eu sou o caminho. Percebe? A resposta não é uma coisa a fazer. A resposta é uma pessoa a quem se unir. Cristo não nos entrega um mapa com um X e nos diz: o caminho é esse, encontre lá. Não, irmãos. Cristo não nos entrega um mapa para que chegamos a Deus sozinhos. Não, Ele entrega a si mesmo como esse caminho vivo a Deus. E aquelas três palavras, irmãos, diziam muito àqueles judeus. Para eles, o caminho tinha nome. E qual era o nome? A lei. Era a lei de Moisés. Era a Torá, tida como o caminho da vida abençoada. E aí Jesus, com toda ousadia, se coloca no lugar dela. Eu sou o caminho. Como se dissesse: Tomé, tudo que a lei apontava, tudo que Moisés prometia, está agora diante de você, Tomé. Está aqui em carne e osso. A verdade que vocês buscavam nas escrituras sou eu. A vida que a lei não podia dar, eu dou. Calvino resumiu isso lindamente. Ele vai dizer: Cristo é o princípio, o meio e o fim. Devemos começar nele, continuar nele e terminar nele. Não há trecho da jornada, irmãos, até Deus que se faça sem Jesus. Não há um trecho, irmãos, um trecho sequer da jornada que se faça sem Jesus. Mas é a última
parte do versículo, igreja, que hoje faz o mundo se irritar, não é? É a última parte desse versículo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é um dos caminhos. Não é o caminho que funciona para vocês, cristãos. Mas existem outros caminhos em outras religiões. Não, o único. Fora dele, ninguém chega ao Pai. Eu sei que no tempo que vivemos, essa frase soa como polêmica. Em um mundo como o nosso, em uma cidade como a nossa, cheia de crenças, de festas, de religiões em cada esquina, dizer que só há um caminho, dizer que só existe um caminho, parece arrogância. Talvez você já tenha ouvido de um parente, de um colega de trabalho, que a arrogância de você já achar que só quem crê em Jesus se salva, que só quem crê em Jesus é salvo. Cada um tem a sua verdade, dizem eles. Mas como respondemos a isso? A palavra, ela nos manda estar sempre prontos para dar razão da nossa esperança. 1 Pedro 3,15. Como respondemos a isso? Primeiro, não somos nós que estamos dizendo isso. Não fui eu, seminarista Eric, que inventei que Jesus é o único caminho para me achar superior a adeptos de outras religiões. Quem disse foi o próprio Jesus. E quem registrou foi João, o apóstolo do amor. Não estou defendendo a minha opinião, irmãos. A gente está apenas repetindo a palavra do Senhor. Quem quiser reclamar, reclame com ele. A segunda, e se aquele que disse isso for mesmo filho de Deus? O único que conhece o Pai. Se um homem qualquer dissesse só chega a Deus por mim, seria loucura, irmãos. Seria arrogância de fato. Mas se quem disse é o próprio Filho, que veio do seio do Pai, então ele não está sendo arrogante, irmãos. Ele está simplesmente dizendo a verdade sobre si mesmo. A questão se resume inteiramente em Jesus. E a terceira, irmãos, pense no que custou a Deus. Pense no que custou a Deus abrir um caminho até Ele. Pense nisso. O que foi que custou a Deus abrir um caminho até Ele? Custou a cruz. Custou o Pai entregar o próprio Filho. Colocar sobre Ele os nossos pecados. Derramar sobre Ele a sua justa ira. E ouvi-lo gritar: Deus meu, por que me desamparaste? Agora pense, se existisse qualquer outro caminho, um só, você acha que o pai, ele teria feito isso com o filho que ele ama? Lembram no Getsêmani, o próprio filho, o próprio Jesus orou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E qual foi a resposta dos céus? Silêncio. Por quê? Porque não havia outro jeito. Então, a gente vira a pergunta do avesso. Não é, não é a arrogância crer que só há um caminho. A arrogância, irmãos, é olhar para a cruz, é olhar para o Filho de Deus rasgado no nosso lugar e dizer: eu acho que consigo chegar a Deus por conta própria, por um caminho mais fácil. Isso é arrogância. Soberba é essa, que acha que faz sozinho aquilo que Deus disse que só se faria na morte do seu filho. Imagine você por um instante diante do trono de Deus e o Pai pergunta: por qual caminho você veio à minha presença? E você responde: pelo meu próprio, ou de meu jeito. E o pai diz: mas eu entreguei meu filho à cruz para abrir o único caminho. Você acha que eu teria feito se houvesse outro? Por que você desprezou meu filho assim? Igreja,
Só há um caminho. Até porque só há uma cruz. E essa cruz foi suficiente. E essa, irmãos, é ao mesmo tempo a palavra mais exclusiva e mais generosa do mundo. Por que exclusiva? Porque só há uma porta. Só há uma porta. E por que generosa? Porque essa porta está aberta e por ela pode entrar todo aquele que nele crê. O ladrão, a prostituta, o bêbado, o religioso falido, você, eu. Ninguém que vem a Cristo é lançado fora. E se ele é o caminho ao Pai, então conhecê-lo é conhecer o Pai, irmãos, como veremos agora. Porque ainda existe outro discípulo, irmãos, que interrompe mais uma vez. Filipe, ele ouviu Jesus falar do Pai. E o seu coração, ele se acende com um desejo. O mais belo dos desejos. Versículo 8, veja. Senhor, mostre-nos o Pai e isso nos basta. É como se dissesses, só isso, Senhor, deixa-nos ver Deus. E estamos satisfeitos. Nada mais nos falta. Nos deixa ver Deus. E a resposta de Jesus nos leva, irmãos, ao ponto mais alto aqui do texto. Vejam primeiro o quanto o pedido de Filipe ele é sincero e até nobre. Mostra-nos o Pai. Isso nos basta. No fundo, é o anseio mais profundo do coração humano. Desde que o homem se afastou de Deus, há dentro de nós um vazio, irmãos, em formato de Deus. Desde que o homem se afastou de Deus, há dentro do homem uma saudade de uma face que nunca vimos. Filipe põe em palavras o que toda alma sente sem saber nomear. Se ao menos eu pudesse ver a Deus, isso me bastaria. Mas ouçam que o toque de tristeza na resposta de Jesus no versículo 9. Observe o versículo 9. Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Sentem o peso disso, irmãos? É quase que uma repreensão terna. Percebe? É quase que uma mansa repreensão. Felipe, faz 3 anos que você anda comigo, come, dorme ao meu lado, ouve cada palavra minha, vê cada milagre, e você ainda pede para ver o Pai? Felipe, o Pai está diante dos seus olhos esse tempo todo. Quem me vê, vê o Pai. Igreja, entendam a grandeza do que Jesus está dizendo. Ele não disse, eu te mostro o caminho para o Pai. Isso ele já tinha dito. Aqui ele diz algo ainda maior, irmãos. Quando você olha para mim, você está olhando para Deus, Felipe. Não uma cópia de Deus, não um reflexo distante, mas o próprio Deus. Como Jesus explica, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Aquele homem que aquele homem que via comer, que via Jesus comer, chorar, cansar, que tinha acabado de ver lavar os pés sujos. Aquele homem era e é a imagem viva do Deus invisível.
Quer saber como Deus é? Não olhe primeiro para o céu estrelado, nem tente imaginar uma força distante lá em cima. Olhe para Jesus. O Deus que muitos imaginam, sabe? Aquele Deus frio, severo, de braços cruzados, né? Como se fosse um Deus da mitologia grega. Esse Deus que muitos imaginam assim, tem na verdade o rosto de Cristo. O rosto daquele que se ajoelhou para lavar pés, que chorou no túmulo do amigo, lembram? Lázaro, que recebeu pecadores, que recebeu crianças. Ver Jesus é ver o coração do Pai. E aqui está o remédio para o desejo de Filipe e para o nosso. Mostre-nos o Pai, e isso nos basta, diz Filipe. Jesus responde no fundo, Filipe, você já tem o que basta. Você me tem. E ter a mim é ter o Pai, Filipe. A gente, irmãos, no evangelicalismo brasileiro, que vive a fé cristã sempre insatisfeita, sempre correndo atrás de mais uma experiência, de mais uma revelação, mais um sinal, mais um segredo, como se Cristo não fosse suficiente e fosse preciso ir além dele para encontrar Deus de verdade. Quantos vivem isso lá fora? Vivendo isso nesse momento em seus cultos. Essa busca além de Cristo. Calvino, ele advertia contra isso com todas as letras. Quem não se contenta só com Cristo e corre atrás de especulações para achar Deus, faz pouco progresso no evangelho. Ouça, cristão, faminto, você não precisa de nada além de Cristo. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Tê-lo é ter tudo. Cristo basta. Agora, antes de terminarmos, Jesus ele acrescenta duas promessas que precisamos entender bem, porque são muito distorcidas hoje. Primeiro, versículo 12. Quem crê nele fará obras maiores do que as dele. O que é isso? Não é fazer milagres, irmãos, mais espetaculares que os de Jesus. Ninguém ressuscita mais mortos que o Senhor. Maiores, irmãos, aqui em alcance. Enquanto Jesus esteve na terra, o seu ministério ficou confinado em uma pequena região da Palestina. Mas depois que ele foi ao Pai, enviou o Espírito, o Evangelho ele correu o quê? O mundo. E por meio de gente simples, irmão, como aqueles pescadores e como nós, multidões de todas as nações vieram a Cristo. Isto que estamos vivendo agora aqui em Surubim, tão longe daquela terra, séculos depois daqueles dias. Isto é a obra maior que o texto fala. É o Evangelho alcançando os confins da terra. E a segunda, versículo 13 e 14. Tudo quando pedirdes em seu nome, isso farei. E aí a gente precisa ter cuidado, porque muitos torcem essa promessa e a transformam num cheque em branco, não é? Peça o que você quiser, carro, dinheiro, com cura, né? Garantida. É só pedir em nome de Jesus, que Deus é obrigado a dar. Quantas igrejas neopentecostais lucram com esse tipo de teologia? Isso, irmãos, não é o que o texto diz. Em nome de Jesus não é uma fórmula mágica.
que a gente coloca no fim da oração. Não, irmãos. É pedir de acordo com quem ele é e com a vontade dele revelada nas Escrituras. E reparem no propósito que o próprio versículo declara, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. A oração verdadeira, ela existe, irmãos, para dobrar a Deus a minha vontade, aos meus desejos, aos meus sonhos. A oração verdadeira, ela existe para alinhar a minha vontade à vontade dele e à sua glória. Pedir em nome de Jesus, irmãos, é pedir o que Jesus mesmo pediria. E vejam como tudo isso, do primeiro versículo ao último, aponta para o mesmo lugar. Coração aflito, ele é a promessa da casa do Pai. Tudo que, veja, perdido, sem caminho, ele é o caminho ao Pai. Faminto para ver Deus, ele é o rosto do Pai. Tudo que a nossa alma procura, irmãos, descanso, direção, Deus. Não está numa coisa, não está num lugar, não está em uma experiência, está numa pessoa. Está numa pessoa. E é para essa pessoa que precisamos orar. Volte àquela noite que começamos. A noite em que a cabeça não desliga e o coração ele fica apertado, remoendo, por causa da conta que não fecha, do exame que está na mão do médico, do filho que se perdeu, da perda que deixou um vazio em casa, o coração turbado, seja qual for o motivo. Nós começamos com uma pergunta, lembra como se acalma o coração assim? E agora já temos a resposta de Jesus. E reparem, em nenhum momento, do versículo 1 ao 14, ele explicou aos discípulos por que as coisas tinham de ser daquele jeito. Ele não deu razões aos discípulos. Ele não sentou para desenhar o plano de Deus num quadro. Ele fez algo infinitamente melhor. Em vez de uma explicação, ele deu a si mesmo. Foi assim o tempo todo, irmãos. O coração deles estava aflito com a partida. E ele não explicou a partida. Ele prometeu: voltarei e vos receberei. Estava perdido, sem saber o caminho, e ele não desenhou um mapa com um X para Tomé. Ele disse: eu sou o caminho, Tomé. Filipe estava faminto para ver Deus, e ele não descreveu o Pai. Não. Ele não fez isso. Ele disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Toda pergunta angustiada daqueles homens bateu na mesma resposta: eu. Eu mesmo. Tende a mim, tereis tudo. Ele, Jesus Cristo. E é exatamente isto, irmãos, que eu preciso que você leve para casa nessa noite. Quando o seu coração se turbar, e ele vai se turbar em algum momento, porque este mundo é uma noite atrás de outra noite, saiba onde está o descanso. Lembrem de onde está o descanso. O descanso não está em finalmente entender por que Deus permitiu aquilo que aconteceu na sua vida. O descanso não está em entender o porquê você está passando por aquilo. Talvez você nunca entenda deste lado da eternidade, tal situação, tal circunstâncias. O descanso não está em uma explicação. O descanso está em uma pessoa. O descanso está exclusivamente em Jesus Cristo. Porque note o que ele é para o coração do aflito. Você teme o amanhã? Tem medo do amanhã? Medo do futuro? Que com essa crise, a crise no mundo, a crise na presidência, a crise no judiciário, a crise no governo estadual, no governo municipal, a crise na economia mundial. Você teme o amanhã, a saúde, seja qual for o motivo.
Ele já foi à frente, preparar o seu lugar na casa do Pai. Você se sente perdido sem saber o rumo? Ele é o caminho. Você tem sede de Deus, de sentir que Ele é real e que te ama? Olhe para Jesus. Ali está o Pai voltado para você com amor. Tudo que o seu coração turbado procura numa noite dessas: segurança, direção, a certeza de que Deus está com você. Tudo isso tem um nome: Jesus Cristo. O nome é Jesus. Os discípulos eles queriam que a tempestade lá fora parasse. Essa muitas vezes é a nossa vontade, que a tempestade lá fora e passe. Os discípulos queriam que isso acontecesse, mas Jesus não prometeu isso. A tempestade viria. A cruz está a poucas horas desse momento do texto que lemos. E dias sombrios esperavam por aqueles homens até a ressurreição. O que ele prometeu foi melhor. Em vez de tirar a noite, ele se deu a si mesmo para ser a nossa paz no meio daquela noite. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Não olhe para dentro, irmãos. Não olhe. Não olhe para a sua aflição também, porque ela só cresce quando a gente foca nela. Olhe para fora. Olhe para Ele. E ali, irmãos, nos braços de Cristo, que o coração mais apertado que aqui se encontra nessa noite pode finalmente descansar. É em Cristo Jesus. Ele é o caminho para casa, irmãos. Ele é a verdade que não engana. Ele é a vida que a morte não alcança. E o melhor, ele é seu. Nós somos dele. Somos ovelha do seu pastoreio. Somos o seu povo. Somos a sua igreja. Então, igreja, descansemos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Feche seus